3 autores que fizeram muito por mim. E agora eu tenho certeza que eles podem fazer muito por você. Ludwig von Mises, Murray Hoffman e Santo Agostinho. Demonstrando fundamentos essenciais da economia, da política e da teologia. Esses 3 autores vão dar a você uma visão completa, desde as nuances da história do pensamento econômico, passando pelas definições fundamentais do liberalismo e da história, e nos entregando uma visão holística acerca do papel do homem e do Criador na história universal. Esses são 3 autores excelentes que fizeram com que eu fosse uma pessoa significativamente diferente. Eles mudaram a minha forma de ver o mundo, e eu tenho certeza que nesses 24 encontros, nessas 72 horas que nós vamos passar juntos, se você assinar o produto que tá aqui na descrição, eles vão mudar a sua visão. Isso não lhe parece que favorece que esse tipo de comportamento seja exibido? Sim, favorece. Porque, veja, eu realmente acredito que os relacionamentos das pessoas ao nosso redor não se deterioraram tão significativamente quanto se deteriorou o debate público sobre os relacionamentos. Sobre os relacionamentos, sim, eles são piores. O debate público é pior do que os relacionamentos reais. Significativamente pior. Sim. Então, assim, me parece que a gente, por exemplo, Andrea Sorach. Rapaz. A Andrea Sorach, ela representa quanto por cento das mulheres? Não sei, mas se for superior... Não. Se tiver 2 dígitos, eu já me assustaria. Não, mas representa pouquíssimas. Sim. Na verdade, ela provoca estranheza na maior parte da sociedade. Claro. E mesmo provocando estranheza, olha a quantidade de atenção que ela provoca. Mas é justamente por isso. Se você começar a falar nas redes... É um outro problema do jogo de incentivos do algoritmo. Que é, se você comentar sobre coisas comuns e cotidianas, você não chama atenção. O sujeito que tá falando do absurdo da Andressa Urach fazendo um vídeo pornográfico com o filho dela, ele naturalmente vai chamar mais atenção, as pessoas vão dar clique pra isso. E o Twitter, ele tem uma questão com os incentivos que é pior do que, por exemplo, o YouTube. Porque no caso do YouTube, você pode chamar muito a atenção do cara com uma miniatura boa, sim, e com um título bom, com um negócio sensacionalista. Se o assunto que não estiver sendo desenvolvido não prender a atenção da pessoa da mesma maneira, você vai embora, ninguém vai te assistir. Sim. Como no Twitter é muito imediato, e aquela bosta é monetizada também, então o cara tem um incentivo máximo pra ter o máximo choque e falar da coisa mais esquisita e mais doida, e aí... É só ver, tipo, no YouTube, o Tadala Felas durou muito menos tempo do que no Twitter. Sim. Por quê? Porque no Twitter ele continua virando assunto. Sim. Tudo que ele faz nos Estados vira assunto. No YouTube é difícil você fazer um vídeo com a mais nova coisa que... Sim, até porque quando você comentar o fenômeno no primeiro vídeo, você já vai ter descrito o que você precisa descrever sobre aquilo. Exatamente. Aí você vai ficar repetindo. Cara, exato. Fora que você ficar vendo as coisas do Tadala Felas por mais de 2 minutos, você já começa a se sentir meio mal, né? Sim, não dá, ninguém quer se expor aquilo ali, não. Principalmente algumas delas. Não dá certo, não. Mas eu acredito que isso cria um desafio. Eu sinto que existe um cerco se fechando no discurso público. Porque, sinceramente, a polarização... Eu não gosto de usar essa expressão. Sim. Mas eu vou usar. A polarização chegou num certo espectro, num certo nível, que não é nada confortável para as pessoas. As pessoas, de fato... Eu não vejo ninguém feliz com o fato de que você precisa opinar sobre tudo. Sim. E eu vejo que, ao mesmo tempo, certas opiniões que você pode vir a ter, elas são proibidas. Sim. E o problema é... Não só opinião, desculpe interromper. Opinião e questionamentos. Sim. Você não pode se perguntar certas coisas. E eu vejo que, um exemplo, a moça que está sofrendo agora perseguição, psicóloga cristã. Ela se declara psicóloga cristã no Instagram dela. Mais recentemente ela está sendo perseguida e estão dizendo que ela não pode ser psicóloga porque ela disse num post que se alguém quiser, alguém que tenha valores cristãos, sofrer do mal da homossexualidade, da atração homossexual,
ela poderia auxiliar essa pessoa a superar essa condição. Uhum. Já que é assim a vontade dela. Sim. Né? Então ela se posiciona nesse sentido como alguém que, olha, no tratamento com as pessoas, se a pessoa não trata isso como algo que é parte do esquema de valores dela, é uma coisa. Uhum. Nesse sentido, eu não vou impor nada, eu não vou impor que ela tente suprimir esses desejos. Mas se ela valoriza isso, Uhum. eu estou aqui. Seja uma postura bem sincera. Sim. Bem aberta e bem centrista até. Sim. É aquela coisa, né? Se ela é uma psicóloga cristã, daí você já tem um pressuposto que quem vai procurar ela Isso. não é um não cristão. Exatamente. Especialmente se ela, olha, estou aqui propondo terapias baseadas nesses valores aqui, nessa religião específica. Né? Que esse termo valores cristãos eu já acho meio... Não, mas, exato. Mas é o jeito dela exato. de comunicar aquelas pessoas que, entendeu? Exato. Aí agora, se o cara acha aquilo ali mesmo e ele quer ser tratado segundo aquele conjunto de princípios, quem é o raio do conselho de psicologia, e nesse caso não é nem um conselho falando, né? Sim. Mas pessoas incitando o conselho a se pronunciar. Dadas... jogava esse caso? Não vi. Mas dadas as devidas proporções, me parece equivalente à campanha de cancelamento contra aquela médica, Tatiana não sei o que, Sim. que achou o tratamento era pra esclerose? Agora eu já não me lembro. Era... Paralisia? Paralisia? Tetraplegia? Tetraplegia, não é esclerose, desculpa. É que eu tenho uma tia que ficou numa situação semelhante a de um tetraplégico de esclerose, eu misturo as coisas. E, enfim, o negócio ela achou um tratamento que potencialmente pode funcionar e que na experiência clínica demonstra resultados. Sim. Não é o gold standard científico, enfim, beleza. Mas dentro do acordo entre médico e paciente, isso está dentro do Código de Ética de Medicina, você pode, expondo os riscos de um tratamento, que é um tratamento, por definição uma coisa incerta, propor um tratamento para um paciente que, inclusive, já está sem esperança de se curar daquela condição, e expondo isso. Não tem teste direito, é uma coisa experimental, não sabemos os riscos, pode dar um monte de problema. Você concorda? Concordo. Beleza, acabou. Mas nesse sentido, eu vejo... E as pessoas estavam boicotando porque ela estava propondo isso, que é uma coisa perfeitamente normal, de um acordo dela com o paciente. É uma coisa... Mas nesse sentido, eu tenho muita dificuldade de colocar isso na esquerda ou na direita. Sim. Ou seja, eu acho que o caso da Tatiana é até mais claro pra gente. O que acontece? Eu acredito que toda essa questão da Tatiana, a questão da psicóloga de hoje, são questões que é difícil colocar no espectro esquerda e direita. Uhum. Na verdade, eu acho difícil colocar a nossa fé no espectro esquerda e direita. Porque a nossa fé é simultaneamente a fé do oprimido, mas também a fé de um rei. Sim. E ao mesmo tempo que a fé da hierarquia é a fé que iguala a todos. E a igreja foi responsável por vários avanços em termos jurídicos. Sim, sim. A igreja sempre defendeu a propriedade, mas ao mesmo tempo foi a igreja que defendeu a ideia de que deve haver uma destinação universal de bens. Isso. Então... sempre tem uma tensão no cristianismo, né? E me parece... Não sei se estou te interrompendo. Não, por favor, isso mesmo. Me parece que a cruz é um símbolo que representa isso perfeitamente. Porque é o símbolo da harmonização dos opostos, né? Então você tem uma intersecção entre o vertical e o horizontal. Né? O eixo vertical representando justamente a verticalidade, né? As coisas do alto e a ligação delas com as coisas de baixo. Sim. E o eixo horizontal, que representa justamente a horizontalidade, a terra e etc. E aí nós temos um Deus que se faz homem, que também é uma outra aparente contradição em termos, né? Porque Deus
Deus é Deus. Né? É uma natureza distinta da humana e, de repente, você tem um ser que é, ao mesmo tempo, em natureza humana e divino. E isso também são opostos, em certo sentido, que estão harmonizados. E quando você vai para o Sermão da Montanha, você começa a perceber que, de fato, o que está sendo dito ali parece loucura. Ah, bom, os primeiros serão os últimos, isso não está Sermão da Montanha, mas aqueles que são humilhados, os que choram serão recompensados. Você fala, mas os humildes herdarão a face da terra. Você fica, mas eu tô olhando pros humildes aqui, eles só estão sendo humildes. E quem tá governando a face da terra não... E você percebe que quando você olha para essas coisas como um todo, que o que Cristo diz lá para Pilatos é verdade mesmo. Que o reino de Cristo não é desse mundo. Portanto, as coisas que seguem a lógica desse mundo, elas parecem estranhas ao cristianismo. E o cristianismo parece estranho a elas. Sim. Então, quando você fala em esquerda e direita, são termos que mudam de significado a depender do contexto. Né? Então, uma esquerda, a direita do Brasil tem muito pouca relação, tem pouquíssima relação com o que seria a direita na Europa atualmente hoje. Você vê que são, assim... Ou a direita no Brasil hoje é muito diferente do que ela era em 2017. Então você vê que tem polos opostos, muitas vezes ligados a grupos que são que não mudaram, né? O núcleo das pessoas que estão na direita não mudou tanto e o núcleo das pessoas que estavam à esquerda não mudou tanto, mas a substância do que estava ali, das ideias discutidas, do que tem proeminência no discurso público, mudou bastante. Né? Então, e muitas vezes o cristão, que simplesmente estava sendo cristão perante uma situação, ele outrora era jogado na esquerda e outra hora era jogado na direita. Vou pegar um exemplo histórico, antes de sintetizar de fato isso. Se eu estiver falando demais, você me interrompa, por favor. Durante o período da ditadura militar, o que aconteceu? Com o cristianismo. Na Igreja Católica, estava tendo essa ascensão da teologia da libertação. E causou-se ali uma divisão. O pessoal da teologia da libertação, falando do social, começando com as comunidades eclesiais de base, onde nasceu o PT, e falando contra abusos da ditadura de fato. Fala, galera, tá rolando tortura aí, não pode ter tortura. Sim. Só que, ao mesmo tempo que eles estavam se opondo à tortura, você tinha a insurgência de de guerrilhas e de coletivos socialistas, que são contrários à doutrina católica. Então, no mesmo espaço. Então, você tem críticas legítimas misturadas com porcaria. Aí, do outro lado, o que era a direita católica nesse período? O que se chamava de direita católica era a TFP. A TFP que, inclusive, era muito simpática ao próprio regime militar. E que, me perdoem se eu estiver cometendo alguma injustiça, mas me parece ter feito vista grossa para essas práticas. E terem dado origem, por exemplo, ao movimento negro, né? Uhum. Sim. E agora, veja, tá bom, qual é a posição cristã de fato? Parece que a posição cristã de fato não é nenhuma nem outra. Então, se considerado o cristianismo dentro da posição política da esquerda ou da posição política da direita do momento presente, me parece que seria muito difícil encaixar a posição católica ou em um e outro. Porque ao mesmo tempo que se defende o direito à propriedade, se defende a destinação universal dos bens. Então, nesse caso, se a vida dele depende de fato dele roubar aquele pedaço de pão ou uma fruta, algo que o valha, isso seria moralmente ilícito, justamente porque o bem, a vida dele é um bem maior do que aquele bem que está sendo subtraído do próximo. Né? Então, tem um bem maior sendo protegido por aquele dano. Né? Então, você tem uma proporção ali entre as duas coisas. Se você diz isso para um sujeito que é doutrinariamente liberal e etc., hoje em dia ele vai achar que você tá abrindo portas ao socialismo, entendeu? Sim. Então, e ao mesmo tempo, quando você fala da defesa da propriedade, nos termos que a igreja fala, inclusive, os socialistas se incomodariam muito. Então, olha, é difícil mesmo. Agora, se você fala em direita e esquerda a partir de um ponto de vista metafísico, simbólico, que é mais absoluto,
aí você poderia encaixar a posição cristã no espectro da direita, significando, a direita é de onde vem o sol, né? É de onde o sol nasce. É onde as coisas têm princípio. É ligado àquilo que ilumina, às ideias eternas. Tem um trecho de São Francisco de Sales em que ele fala sobre a destra de Deus com base nos Salmos. Que fala, a destra de Deus não é a mesma, está mudada. E ele se refere ali à destra de Deus como a mão favorita de Deus, que é a mão que conserva e faz a manutenção das coisas, é a mão da misericórdia, que seria oposta à outra, que é a mão da entropia, que desfaz as coisas. Então, você poderia encaixar a posição cristã com a posição aquele que sustenta as coisas, que quer fazer a manutenção das coisas, que está ligado às ideias eternas, de um ponto de vista quase platônico mesmo, né? Não à toa o platonismo acabou criando raízes na filosofia cristã. Mas eu acho que é um problema aí de primeira ordem. Uhum. Veja, eu até acho que a questão é um pouco mais abaixo. O problema é que é muito difícil para aquele que é de direita aceitar que o cristão não se diga de direita propriamente dito. É muito difícil que ele diga que ele não está do lado de uma figura, por exemplo, como Bolsonaro. É muito difícil que ele diga que ele não pertence ao mundo. Uhum. Porque o outro lado é feito de abortistas. Sim. É feito de figuras que, mal ou bem, rivalizam com o que ele acredita que é o conjunto de crenças primordial para ele. Então, muitas vezes eles incentivam o terrorismo. Sim. Então, é complicado nesse sentido para o direitista entender o que o católico quer dizer. Uhum. O cristão em geral quer dizer. Então, ok. Eu até entendo que você possa ter uma noção de urgência, mas tudo não é urgente para os socialistas. Eu entendo que você pode ter uma questão sobre a estabilidade social, mas para os socialistas o mundo não é instável. Uhum. Eu entendo que você possa ter uma filosofia da exceção moral, inclusive das vicissitudes. A igreja defende que, em termos contratuais, se uma das partes é oprimida, frágil, ela deva ser tratada de acordo com a sua condição. Sim. Mas acho que não diz que todos os trabalhadores são assim. Ou seja, eu vejo que a dificuldade, na verdade, de traçar essa linha, de poder olhar para a igreja e entender de que forma ela se manifesta no meio disso, uhum, é porque a esquerda absorveu, por exemplo, a própria noção de justiça social. Sim. O Chesterton, inclusive, acho que é no terceiro capítulo da Ortodoxia, ou é ali no começo, ele fala que os valores cristãos eles nunca sumiram, eles só ficaram loucos, né? Então eles estão espalhados por aí e eles são utilizados ora por aquele ou por esse grupo, né? Então, como é que ele faz, como você convence esse cara de que, ainda que a retórica seja a mesma, as intenções da igreja são fundamentalmente diversas? Pode se apontar para a prática na história, do que a igreja fez. Do que a igreja faz, de fato. A anterioridade da igreja frente a esses fenômenos. Sim. E o resultado deles. Porque a igreja, de fato, no medievo, os mosteiros cediam lá a terra para as pessoas trabalharem.
E muitas vezes o sujeito que estava trabalhando nas terras da igreja, na terra do mosteiro, por exemplo, em alguns casos era tratada quase que como dono daquela terra. Então, o dono da terra pedia permissão para fazer coisas ali, por quê? A vida do sujeito está instalada ali, ele está vivendo do que aquela terra produz e etc. E a igreja não expropriou a terra de ninguém para fazer isso. Ela cedeu as próprias terras. E mais recentemente também, se você pegar o trabalho que o Caritas faz por aí, de fato, a igreja se preocupa com a justiça social num sentido muito concreto, de tornar a sociedade justa. Justa segundo princípios que não são os princípios esquerdistas. Porque a igreja não é igualitária. No sentido material, ela não é igualitária. Que esse pessoal é materialista. Então Mas não é o caso que a igreja, após o Concílio Vaticano II, se jogou no mundo, convidou-se a agir, que a própria teologia da libertação, em maior ou menor nível, ela impregnou as fronteiras da própria igreja? Então, eu acho que são duas questões que comumente se misturam, mas que não são a mesma questão. Porque do que está posto no Concílio Vaticano II não se segue a teologia da libertação. Concordo. A teologia da libertação é anterior a isso. Sim, e a própria teologia da libertação, muitas vezes, eu não digo que doutrinariamente, mas na prática, os padres que são simpáticos ou defensores abertamente da teologia da libertação não implementam as mudanças conciliares do jeito que o concílio pede. Você pega até mesmo a questão litúrgica, por exemplo, para sair da questão social e política, o que o concílio pede para fazer liturgicamente, ou que a reforma litúrgica, na verdade, que também é um outro fenômeno separado do concílio, mas que está no mesmo ambiente, pede é uma coisa completamente diferente do que é feito nas paróquias em que se valoriza a teologia da libertação. Então a questão do canto, da música, da forma como a liturgia deve ser celebrada. Então, me parece que a questão conciliar é muito diferente do que das aspirações da teologia da libertação. Tanto é que, entre os padres conciliares, entre os bispos conciliares, os bispos reformistas, por assim dizer, dentre os quais estava inclusive o cardeal Ratzinger, o Bento XVI, que depois se arrependeu de diversas coisas, a ideia deles não era necessariamente mudar a igreja. Era fazer com que a igreja retornasse a fontes anteriores. Então você pode até dizer que o concílio, nesse sentido, tem até um caráter talvez reacionário. Porque era a volta à consulta das fontes patrísticas e aquela coisa toda. Porque, beleza, não estou nem dizendo que isso está certo e que é uma postura correta. Mas essas eram as aspirações. É voltar para algo que talvez tivesse se perdido. Olha, e nessa, eles promoveram uma série de mudanças em relação à atitude pastoral presente da igreja. Sim. Agora, mudança de pastoralidade não é mudança doutrinal. Mudança de pastoralidade, muitas vezes, normalmente só vai tocar em questões disciplinares, que são mutáveis e não são infalíveis. Vai tocar em questões litúrgicas, vai tocar nessas questões que, assim, não alteram o que é o centro mesmo da fé. Entendeu? São meios de expressão desse centro. Então... Você acha que... Mas tudo isso não é... Beleza, você fez todas essas distinções. Você diferenciou a reforma, do concílio, da teologia da libertação. E eu entendo que você acredita que a teologia da libertação também não é tão influente quanto poderia ser e que ela muitas vezes vai contra o espírito do concílio. Me parece que na América Latina ela é muito influente, sim, mas está tendo a sua influência... A sua influência está diminuindo, está reduzindo. Mas você também há de concordar que esse direitista apontaria para você e diria então por que o Papa Francisco, ele, em diversas ocasiões diferentes, ele se posicionou de uma forma abertamente conciliadora com movimentos socialistas, abertamente conciliadora com nações socialistas, abertamente conciliadora com o mundo todo. Olha, primeiro, vamos lá, o Papa Francisco é uma pessoa concreta. Antes do pontificado, e pode-se fazer mesmo a distinção entre quem era Francisco enquanto Papa e quem era
o Bergoglio. Né? Porque são pessoas diferentes mesmo, tanto é que o cara ganha um nome diferente. Sim. Tem até... O Papa Leão mesmo teve um amigo que o encontrou e numa entrevista depois disso, olha, meu amigo não estava mais ali não. Aquele não era mais o cardeal Prevost, era outra pessoa. Mas o Papa Francisco, antes do seu pontificado, na Argentina, entregou efetivamente comunistas para a ditadura. Sim. Ele fez isso. Não me parece que ele tivesse convicções ideológicas socialistas. Agora, o Papa Francisco... Não, sim, mas eu digo aqui no sentido não sim, comunista. Sim. Porque os peronistas lá são rivais dos comunistas. Sim. Agora... A galera que associa ele ao socialismo, geralmente associa ele ao peronismo, que é rival... Sim. Desculpa que ele entregou. Sim, de fato, é verdade. Agora, o Papa Francisco tem uma coisa que ele é com certeza, ele é jesuíta. E o modus operandi jesuíta é mais ou menos esse mesmo. O que os jesuítas fazem, se você pegar historicamente, quando os jesuítas chegaram aqui no Brasil, eles chegaram impondo o evangelho aos índios. O que eles fizeram? Vamos ver como é que é a cultura desses caras. Aí aprende a cultura, aprende o idioma, cria a gramática, alfabetiza o cara na língua dele. Aí depois de falar a língua dele, você apresenta na língua dele o evangelho, enculturando as práticas dele, inclusive. Tanto é que no Brasil, uma das consequências disso é que o dia de finados é muito mais popular do que em vários outros lugares do mundo. Porque os índios têm essa coisa do culto aos ancestrais e não sei o quê. Isso pegou. Uma tradição que pegou muito bem desde esse período. Agora, lidar com o homem moderno de mentalidade progressista, mesmo o cara que não é doutrinariamente progressista, eu diria que se a pessoa nasce e cresce no mundo de hoje sem se preocupar muito com essas questões, ela vai adquirir naturalmente sensibilidades progressistas, pelo menos. Ao lidar com esse homem, com essas sensibilidades, que não entende o que é a fé, porque, olha, mesmo os católicos não estão entendendo muito bem, os católicos batizados que estão ali pela inércia, né? Me parece que você tem um trabalho análogo ao de lidar com o índio. Porque o cara não tá falando a mesma língua que você, apesar de falar efetivamente o mesmo idioma. Então você tem que ir lá nas questões que são importantes a ele, ou pelo menos ele diz que são, que é a questão do acolhimento, da diversidade, de não sei o quê, e fala, olha, tá bom. Em relação a isso, a igreja se preocupa dessa forma, e trazer para si. E nesse sentido, olha, tem muita manchete sobre o Papa Francisco defendendo o progressismo e muito pouca defesa dele de fato. Porque normalmente o que era feito era de maneira, às vezes com linguagem confusa mesmo, era você tentar usar os termos progressistas para apontar para valores que a igreja defendia. E não me parece que foi bem sucedido. Eu não vi tantos progressistas assim se convertendo. Mas não me parece muito distante do modo jesuítico de agir mesmo.